Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. Em vídeos pretéritos, nós temos analisado a renda cidadã, tem auxílio emergencial, tem várias nomenclaturas aí, mas o importante é que o auxílio emergencial ele diminuiu muito, minimizou muito, né, a queda do PIB. O PIB deveria ter um decréscimo muito maior. Só não o foi graças ao auxílio emergencial, que tem todas as digitais do Bolsonaro, não é da equipe econômica dele, não. Eu faço questão de realmente de frisar, de destacar esse aspecto. Né? Bom, em outros vídeos analisamos, né, a renda cidadã, auxílio emergencial, né, e ficou bem caracterizado que os tributos incidem veementemente sobre o consumo. É o estilo do Brasil, né? Belíndia, né? Uma parte Bélgica, outra parte Índia, né? Como diria o economista Edmar Baixa, né? Essa é a frase dele, né? O Ministério da Economia tem ciência que é uma iniquidade econômico-financeira, uma alíquota do imposto de renda de 27,5% sobre o rendimento mensal de R$ 4.664,68. Né? E um outro agente econômico que ofere mensalmente R$ 900 mil, já estou exagerando também, né? Mas para dar ênfase, né, ao pensamento, né? Incide também a mesma alíquota de 27,5%. Ou seja, estou lembrado de um vídeo que eu conversei com vocês, que os 10% mais ricos do Brasil, né, detêm 42,9% da renda nacional. É sobre esses que a alíquota deveria ser maior. E não é. Deveria gerar novas alíquotas tributárias. Tudo que eu estou falando, o Ministério da Economia sabe, Receita Federal sabe, isso todo mundo sabe. O problema é o lobby, é a pressão política, né? Mas deveria gerar novas alíquotas tributárias maiores que incidam sobre valores acima das bases de cálculo de rendimento mensal de R$ 4.664,68. É uma forma de aumentar a arrecadação tributária. Eles não querem aumentar a arrecadação tributária? Então, teríamos novas faixas, né? Acima de R$ 4.664,68, o sujeito não iria pagar, ou esse ganha R$ 900 mil, que eu fiz uma referência, né? Ele não pagaria 27,5%, não. Ele pagaria uma taxa maior, uma alíquota maior. Né? Existem inúmeros procedimentos de extrair tributos dos agentes econômicos que têm um bom potencial econômico. O imposto de renda sob aplicação financeira, ele está atrelado ao período da aplicação do recurso. Não importando se a aplicação é de R$ 10 mil
ou de 2 milhões de reais. O importante é o período em que o recurso fica alocado. Não é? Ou seja, a distinção aí é o período, não o recurso. O cara aplica 10 mil reais num fundozinho aí, tal, né? E o outro aplica 2 milhões de reais. Se eles ficarem no mesmo prazo, 180 dias, a alíquota é a mesma. Vai ver. Portanto, estimular a circulação do capital, preferencialmente direcionado ao empreendimento, é importante, porque gera produção, nível de emprego, massa salarial, e como eu sempre digo para vocês, a classe média, não só a classe média, mas quanto menor é o poder aquisitivo do agente econômico, maior é a sua propensão a consumir. Ele vai logo sair comprando, e isso é ótimo, porque vai criar um círculo virtuoso. Ele compra uma camisa, ou compra mais feijão, ou compra mais arroz, não importa, a propensão dele a consumir é maior. Isso ativa o mercado, que por sua vez vai fazer mais encomendas ao setor agropecuário, né, ou à indústria. Então é importante isso, importante. A distribuição de dividendo, né, é isenta, nós sabemos disso. Né? Porém, poder-se-ia criar uma faixa de distribuição de dividendo sem tributação. A Receita Federal tem todos esses estudos, eu tenho certeza. Eu não os tenho aqui. Os números que eu tenho não são confiáveis, eu não vou fazer aqui projeção do passado, né? Não é isso? Eu não gosto de... Eu gosto, quando eu faço uma análise, mediante dados, informações fidedignas. Né? Mas, a partir de um determinado valor, né, de dividendos distribuídos, deveria ter o quê? Várias faixas de tributação, com alíquotas, claro, tributárias, em uníssono com o valor do dividendo distribuído. Porque o sujeito tem uma distribuição de dividendos, né, pequena, você vê que é de empresa pequena, é uma empresa de porte médio, você pode até isentar. Agora, distribuir dividendo, que é isento, né, de empresas de grande porte, tem que ser tributado. Deveria ser tributado. O governo não quer aumentar a arrecadação? Nós temos várias formas de aumentar a tributação. Agora, o problema é o lobby. O problema é a pressão política, a pressão partidária, né? Dessas associações, né? Elas têm um lobby, né, no governo, né? E não vai deixar passar uma questão dessa. Apesar que o governo pode, por portaria, né, ele pode, né, criar uma lei agora, cria uma lei e tal, e por ano que vem, se for o caso, ele não pode criar uma lei de natureza fiscal, né, para esse ano fiscal, né, para esse ano base, né, mas poderia servir para o ano vindouro. Né. Mas muitas medidas econômicas o governo pode adotar sem a aprovação do Congresso. Ele pode baixar portarias, provimentos, e aumentar, né? Por exemplo,
o imposto de renda, pessoa física, a tabela está congelada, né? Para vocês terem uma ideia, olha só, salário mínimo hoje é R$ 1.045, ok? Muito bem. Quem ganha até R$ 1.993,98 está isento, não paga imposto de renda. Mas aquele miserável do agente econômico que ganha 82% a mais do valor isento, ele paga 7,5% de alíquota. Aquele miserável do agente econômico rico, que ganha 170% acima do salário mínimo, ou seja, ele ganha 2.826, é um milionário. Ele é um milionário para a Receita. Ele paga 15% de alíquota no imposto de renda. Mas tem um caso pior que vocês não sabem. Vocês não sabem disso. E eu não gosto nem de falar nessa situação, porque aquele agente econômico miserável, rico, pão duro, que tem várias lanchas, vários empreendimentos, que ganha R$ 3.751,06, ou seja, ele ganha 258% acima do salário mínimo. Então esse agente trilionário, ele paga imposto de renda na fonte 22,5%. E agora vem o caso pior, né? Aquele agente econômico que é trilionário também, que ganha R$ 4.664,68, ele paga. Isso é um trilionário, né? Isso é uma bastarda, deve ter várias lanchas, né? Com esse salário aqui, não. Ele paga de alíquota no imposto de renda 27,5%. Mas como aquele exemplo anterior que eu dei, o sujeito que ganha R$ 900 mil, eu fui logo, radicalizei logo, né? R$ 900 mil, ele também vai pagar 27,5%. Teria que ter mais faixas entre os R$ 4.664,68 até 2, 3 milhões de reais de pessoas que conseguem auferir mensalmente, né? E os dividendos também, até um determinado limite. Você vê que ali é dividendo de empresa de pequeno porte, médio porte, tudo bem, vamos dar uma isenção. Mas aqueles rendimentos vultosos, distribuição de dividendos, aquele vultoso, dividendo, esse sim deve ser tributado. Esse sim, porque são dividendos oriundos de uma empresa de grande porte. É só você ver o valor do dividendo, que você vai observar logo, não, isso aí não é microempresa. Então, esse tipo de dividendo, essa distribuição de dividendo, muito elevada, tem que ser tributada sim. O governo não está querendo o recurso para a renda família, renda nacional, eu quero o nome que vocês quiserem dar, auxílio emergencial, Bolsa Família, o nome que vocês quiserem. É recurso para auxiliar os miseráveis. Desculpe a impressão, miserável não está no sentido pejorativo, não. Pessoas que têm pouco poder aquisitivo, pessoa baixa renda mesmo, Então, existe forma de você, inclusive o capital
que está aplicado no mercado financeiro, vejam bem, o percentual não é sobre o montante. O que vai variar a alíquota é o período que ele vai permanecer com aquele capital alocado na renda fixa, né? Ou no fundo de renda fixa, é o período, né? Até 180 dias é uma alíquota. Se ele tiver aplicado 10 mil reais, vai pagar uma alíquota. Se ele tiver aplicado 2 milhões de reais e ficou até 180 dias, ele vai pagar a mesma alíquota. Ou seja, se aumentar a tributação desses que têm recursos vultosos no mercado financeiro, isso, de uma certa forma, poderá direcioná-los ao empreendimento, gerando, sim, produção, nível de emprego, massa salarial maior, e o dinheiro retorna, porque a classe média e as pessoas de menor poder aquisitivo, repito, a propensão a consumir ela é muito elevada. Ela retorna ao mercado na forma de consumo. E os grandes aplicadores no mercado financeiro, a propensão maior dele é ao investimento, não é ao consumo, né? Você pega ainda um agente econômico, ele ganha, consegue oferir por mês aí 2 milhões de reais. Aí ele aumenta para 2 milhões e 500 milhões de reais, né? Isso não vai alterar no consumo. Não vai. 2 bilhões de reais para 2 bilhões e 500 milhões de reais não vai alterar o consumo dele. Pode ser que ele troque de lancha, não sei, mas aí a propensão ao investimento é maior. Ele vai pensar 2 vezes. Puxa vida, eu estou pagando tanto imposto aqui na renda fixa que é melhor eu alocar, direcionar esse recurso agora para um empreendimento, que é bom para todo mundo, né? Até para o país mesmo, fazer a arrecadação tributária. É por isso que em muitos artigos eu defendi que as medidas de curto prazo são importantíssimas, pois podem impedir o aumento do desemprego e, concomitantemente, estimular a atividade econômica. O governo deveria priorizar os segmentos intensivos em mão de obra, construção civil, aí tem vários, né? Para evitar o desemprego, a expansão medíocre ou o declínio do PIB, etc., é necessário implementar medidas de curto prazo, capazes de produzir confiabilidade. Porque o agente econômico que tem a propensão ao investimento, esse que ganha 2 milhões ou 2 bilhões, não importa, né? Quando ele perceber que o mercado financeiro está tributando muito, ele vai começar a imaginar, puxa vida, e se eu conseguisse desenvolver um empreendimento, implementasse um empreendimento, é claro que a rentabilidade dele poderia ser maior e ia gerar emprego. Simultaneamente ele estaria ganhando mais e gerando emprego. Todos sabem que o país precisa elaborar planejamento de longo prazo e ainda alterar a estrutura governamental em vários níveis, federal, estadual, municipal. Entretanto, são imprescindíveis medidas que possibilitem aumentar a renda e o emprego no curto prazo. Até porque no longo prazo, eu sou repetitivo, ao longo prazo, muitos estarão já falecidos, desencarnados, nos planos mais sutis, não importa, né? Impedindo, inclusive, a asfixia de muitos agentes econômicos. Até porque a atuação
do governo, né, estimulando a renda e o emprego, quiçá acentua a credibilidade das políticas econômicas. Credibilidade que está em carência, está faltando credibilidade, gerando, claro, expectativas positivas que influenciam a expansão das atividades de longo prazo. Os investimento que eu falo é formação bruta de capital fixo, tá? Aplicar recursos em empreendimentos, ok? Então, quando você vai alocar recursos em investimento, né, você não tem que fazer esse raciocínio. Investimento não é aplicação financeira, é diferente, hein? Investimento é a formação bruta de capital fixo, ou seja, quando você faz um empreendimento, cria uma empresa, ou amplia a capacidade instalada daquela empresa, né? Mas os investimentos dependem de um cenário macroeconômico, político, harmônico, nacional e internacional, que possibilite o planejamento dos empreendimentos, dos investimentos. Ou seja, a descontinuidade das políticas governamentais desaceleram o aporte de recursos no setor produtivo. Pessoal, 21 minutos bastam. Eu só quero dar ênfase que existe recurso para a renda cidadã. Existe. Agora, o governo vai ter que ser corajoso. Vai enfrentar lobbies, vários. Vai enfrentar pressão, sem mexer com a classe média. Deixa a classe média em paz, pelo amor de Deus. Não aguento mais pagar 27,5% de imposto de renda ao mês. Eu nem recebo, já tá deduzido do meu salário e tal. Então, mas eu não estou falando em causa própria não, tá? Eu estou fazendo um estudo macroeconômico, ok? Existe formas de financiar a renda cidadã por intermédio dos tributos. Basta o governo ter coragem. Pessoal, desculpa a empolgação, né? Muito obrigado por tudo, muita paz, muita saúde, discernimento para as autoridades, discernimento para as autoridades, discernimento para as autoridades. Que assim seja, meu Pai, e assim está feito, graças a Deus.